Olá, turma, como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos começar mais uma aula de Química para a segunda série, tá bom? O assunto de hoje é volume molar. A gente já viu massa atômica, massa molecular, massa molar e agora vamos para volume molar. Normalmente o volume molar são estudos de gases, tá bom, gente? Antes de falar disso, a gente vai falar de Avogadro, que estudou os gases, tá bom? Aquele mesmo da constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23, lembra? Que é equivalente a 1 mol. Pronto. Ele mesmo disse também que volume igual de gases sobre a mesma condição de temperatura e pressão possui a mesma quantidade de moléculas. Então, gente, quando a gente está falando que são as mesmas quantidades, nós estamos falando de uma constante, tá bom? Assim como o próprio mol é uma constante, que a gente dá o nome de constante de Avogadro. Sim, isso significa o quê? Olha só para essa imagem. Aqui eu tenho gás hélio, aqui eu tenho gás oxigênio, nós temos água no estado gasoso e também temos NH3 no estado gasoso. Eles, na mesma condição de temperatura e pressão, vão ter volumes iguais. Mesmo sendo gases diferentes, com massas moleculares diferentes, tá bom, gente? Independente da natureza do gás, na mesma condição de temperatura e pressão, tá bom? Eles vão ocupar o mesmo volume. Então isso é uma constante. Sim, professor. Sem enrolação. O que é volume molar, então? Então, gente, volume molar é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás, tá bom? Vamos olhar agora para essa próxima figura aqui. Aqui eu tenho 1 mol de gás hélio, 4 gramas. Ele vai ter o mesmo volume ocupado de 1 mol de gás oxigênio, que tem 32 gramas, que tem o mesmo volume ocupado pelo gás nitrogênio, que tem 28 gramas. Então, apesar de serem elementos diferentes formando as moléculas, gases diferentes, tá bom, gente? Com pontos de fusão e ebulição diferentes, há uma constante se a gente permanecer com a mesma temperatura e pressão. Sim, professor, estou entendendo. O volume molar, então, é o volume ocupado por 1 mol de algum gás, independente dele, mas tem que ser sobre a mesma condição de temperatura e pressão. Sim, e que temperatura e pressão é essa? Então, gente, a gente vai falar da CNTP, condições normais de temperatura e pressão. E que temperatura e pressão é essa, então? A temperatura é de 273,15 Kelvin, que é o mesmo que 0 graus Celsius. E também a pressão está medida em Pascal, que é 101.325 Pascal, que na coluna de mercúrio mede 760 milímetros, tá bom? Mas, gente, vamos simplificar? É 1 atm, 1 atmosfera. Então, 0 graus Celsius e 1 atmosfera, a CNTP. Sim, já que há uma constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23, há uma constante também para o volume molar? Há. Essa constante na CNTP é 22,4 litros. Então, independente do gás, na mesma condição de temperatura e pressão da CNTP, condições normais de temperatura e pressão, esse gás vai ocupar 22,4 litros. Então, pode ser 1 mol de oxigênio, 1 mol de hélio, pode ser 1 mol de gás nitrogênio. Todos eles vão ocupar 22,4 litros. Tá bom, gente? E 2 mols, professor? 2 mols é o dobro. Em vez de 22,4, vai ocupar 44,8 litros. Tá bom, gente? Então é um assunto que dá para resolver muito com regra de 3. Mas antes de chegar na regra de 3, que eu gosto muito de trabalhar com ela, porque existem relações inversamente e diretamente proporcionais, há uma lei chamada Lei de Clapeyron. Existe uma equação para se chegar a este valor, que é a equação de Clapeyron. Olha a equação aqui, ó, PV igual a nRT, tá bom? Mas para a gente achar esse volume, o que é que a gente faz? A gente pega o P, que está multiplicando, passa dividindo. Aí vai ficar
volume igual nRT dividido por P. Sim, professor. V é o quê? É volume. E o N é quantidade, que, por exemplo, 1 mol. E o R é uma constante dos gases ideais. Vamos falar um pouco mais sobre isso. E o T? O T é temperatura. E o P de pressão. Tanto nas questões que aparecer, você pode usar essa equação? Pode. Se as questões derem todos os dados, tá bom? De pressão, temperatura. Aí você pode usar essa equação. Mas a maioria das questões, você nem vai precisar. Você já vai saber a constante, porque muitas das questões vão estar na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, e você vai usar a constante 22,4, que eu já disse aqui. Tá bom? Mas como foi que Paul-Émile Clapeyron, um físico francês, chegou nessa equação? Ele estudou outros 3 cientistas que tinham 3 leis, que desenvolveram 3 equações. Essa equação é a fusão de outras 3 equações. Então, essa equação aqui é uma generalização das leis empíricas dos gases perfeitos, de Charles, Gay-Lussac e Boyle. Vamos para a primeira lei. A primeira lei é a de Gay-Lussac. Tá bom, gente? Ela é a lei isovolumétrica. Significa o quê, professor? Iso igual volumétrica, volume. Significa que se eu tiver uma pressão dividido pela temperatura, então é a razão da pressão pela temperatura, eu vou ter uma constante volumétrica, tá bom? De qualquer gás. Se eu manter a pressão e a temperatura, eu vou ter uma constante. Gente, agora eu vou falar da nossa segunda lei, a lei de Charles, conhecida também como lei isobárica. Iso, como eu já falei, mesma. Bárica, pressão. Então, é uma constante de pressão. Como é que a gente consegue ela com essa fórmula aqui? Tá bom? Volume dividido por temperatura. A razão do volume pela temperatura, nós temos uma constante. Então, se eu consigo o mesmo volume e consigo a mesma temperatura, eu vou conseguir uma constante de pressão. Essa lei é conhecida como lei isobárica. Agora vamos para a terceira e última lei, a lei de Boyle, que é a lei isotérmica. Iso, mesma. Térmico, temperatura. Essa equação aqui, que ele descreveu, Boyle, significa o seguinte, que a pressão vezes o volume, nós encontramos uma constante. E essa constante é a temperatura, tá bom, gente? Então é conhecida como lei isotérmica, lei de Boyle. Então o que é que aconteceu? Clapeyron pegou essas 3 leis, essas 3 equações e fundiu elas no seu estudo, formando uma generalização dessas 3 leis. Então se transformou na equação de Clapeyron, que é essa que a gente conhece. Gente, através dessa equação é que a gente, na CNTP, que é colocando 0 de graus Celsius e 1 atm, então, é através dessa equação, colocando nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente, de fato, quando coloca aqui no N 1 mol de moléculas, que nós encontramos a constante do volume molar, que é 22,4. Sabendo, gente, que se a gente mudar e alterar as condições, por exemplo, existe a CPTP, que são condições padrões de temperatura e pressão, usado em outros países, por exemplo. O resultado vai dar diferente. Em vez de 22,4, vai se alterar para 22,7, por exemplo. Mas normalmente no Enem, nos vestibulares, tem caído CNTP. Então, a depender da situação, a constante pode modificar. Para a gente aqui, vamos usar CNTP 22,4. Gente, depois disso tudo, nós vamos para o quadro, tá bom? Na parte 2 desse vídeo. Então, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem está estudando, tá? Sempre você conhece alguém que está estudando, tá também ali no ensino médio, está se preparando para o Enem, para o vestibular, compartilha com ele, porque eu tenho certeza que esse canal vai ajudar. Além do YouTube, do canal do YouTube, nós temos também um blog, está rolando uma química com o professor Léo. A descrição do vídeo tem um link. Acesse lá o blog,
coloque como favorito porque vai ajudar muito. No futuro, além dos vídeos, vamos ter artigos e vamos ter também podcast para quem tem deficiência visual poder ouvir os vídeos comentados, tá bom? E guiados também. Esse canal também não é feito com vídeos muito longos. Primeiro, porque a tecnologia que eu estou usando, o meu celular, não dá capacidade para vídeos muito longos e edições muito longas. Então eu tenho dividido ele e os estudantes têm retornado positivamente. Agora a segunda parte desse vídeo, a gente vai de fato fazer exercícios e colocar no quadro algumas questões para ficar mais claro para você, tá bom? Como esse assunto já está mastigado para a gente não precisou estudar os gases, a gente não precisou ver as leis antes, mas saber que todo esse estudo, esse arcabouço científico construído, serviu hoje para a gente estar estudando, por exemplo, de uma maneira mais tranquila, o volume molar. E conseguir relacionar, assim como a gente relacionava mol com gramas, agora relacionar mol com volume, com litros, tá bom, gente? Vamos lá?